Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que hoje recebe Marina Maia, assessora artística, a quem eu agradeço, Marina, por ter aceitado o nosso convite. No mundo de hoje, seguir carreira artística é o desejo de muita gente. Na infância, então, quando é que se pensa numa carreira já de uma forma mais madura, o que é que se deve pensar primeiro? Primeiro, a pessoa tem que ter um foco, né? Então, ela tem que ver realmente o que ela quer. Tem muita gente que entra, eu quero ser artista, eu quero crescer, mas ela chuta. Eu sei cantar, mas tem que ver realmente se ele tem habilidade do canto. Eu quero ser ator, mas tem que realmente ver se ele tem esse talento, tem um talento para isso. Se ele pode também fazer um investimento nele próprio para poder ele seguir essa carreira, porque tudo depende também de investimento, né? Quando se pensa em Alagoas, você faz assessoria aqui em Alagoas, você pensa também de campo. Pensar uma carreira artística e pensar no campo que pode seguir, o quanto longe pode ir, você como prepara um artista para esse momento? Então, a primeira coisa que a gente faz é olhar o perfil do cliente, né? Quando ele procura uma assessoria é porque ele quer mudança. Então, ele vai, questão de postura, eu vou modificar a postura dele diante de câmera, diante da apresentação em palcos, vou modificar também a forma dele falar, gesticular, forma de se vestir. A gente vai estudar tudo isso de acordo com o que ele escolheu, né? Então, cada perfil, eu vou analisar o perfil de cada cliente para isso. Então, as pessoas, quando procuram assessoria, é para ter esse crescimento no ramo artístico. Então, eu vou mudar essa visão, a visão que normalmente as pessoas têm, que acha que já está pronto, que a gente vai fazer todo o estudo e também adequar o cliente, que é o meu assessorado, ao público. Então, ele vai ter que se adequar ao público, não é o público ao cliente. A gente está numa época, pelo menos eu me lembro, não sei se você concorda, antigamente o teu assessor esportivo, artístico, profissional, era teu pai e tua mãe, né? Sempre, Geralmente, né? exatamente, era dessa maneira. Hoje estamos numa era do coach, de uma certa maneira. Eu sempre digo aqui nas entrevistas, em diversos assuntos que a gente aborda, dependendo de quem vem aqui, que antigamente você tinha o pai e a mãe presentes, por uma questão de carga horária, ou porque a mãe não estava na hora, e isso daí facilitava não só na hora de estar junto, como na hora de construir algumas coisas pela experiência. Isso. O quanto hoje é necessário ter, independente da carreira, independente se é artista ou não, ter uma pessoa cuidando da sua vida nesse sentido? Eu digo que as crianças hoje já estão crescendo muito independentes, né? As crianças hoje elas já têm uma visão de algumas coisas, cabe aos pais moldar, né? Só que eu digo que é 100% a importância dos pais presentes na vida dos filhos. Por mais que o pai e a mãe trabalhem 24 horas praticamente, por mais que o pai e a mãe não tenham esse tempo disponível, mas é fundamental. Hoje em dia a gente vê totalmente uma forma distorcida, né? Você vê adolescentes hoje de uma forma com um adulto. O pai não vai nem para ligar o isqueiro, né? Não. Não. E hoje eles se veem adultos, os adolescentes hoje, então eles têm uma ideia formada sobre eles que ninguém tira. E eu acho super importante o pai e a mãe estar presente nisso aí, para formar o cidadão, né? Então, antigamente, pelo menos no meu tempo, meu pai e minha mãe eram 100% comigo. Trabalhavam sim, mas eram 100% comigo, formando, dando a minha educação. E eu acho super importante isso. Então, quem quiser formar os seus filhos, deixar eles moldados para a sociedade, uma sociedade digna, uma sociedade com a cabeça no lugar, centrado, os pais têm que se fazer presente sim. E estão substituindo muito, não tirando a parte aí da babá, porque eu também tive, e é super importante também que é uma ajuda, mas a educação que realmente quem dá são os pais. Mas deixa eu provocar você. O assessor artístico, a assessora artística, é uma babá de gente grande? Digamos que né? Vamos tirar essa hipótese não, porque assim, a gente pega diversas pessoas, com educação, personalidades diferentes. Então, tem pessoas que, eu sou dessa forma, eu cresci dessa forma, meu pai e minha mãe me ensinou dessa forma, mas às vezes foi ensinado de uma forma e ele não pegou totalmente a base, ou não foi passado para ele essa base,
ou até mesmo foi passado e ele não segue aquela base. Então, a gente lida com a sociedade. Então, para ele ter um crescimento, ele tem que se adequar à sociedade. Infelizmente, é assim, eu sou dessa forma, eu nasci assim, eu cresci assim, isso não existe a forma Gabriela de vida. Né? Então, a gente tem que se adequar assim à sociedade, entrar na educação. E para ele ter uma carreira, ele vai ter que se adequar ao público. Quando essa adequação, essa profissionalização das carreiras, a gente sempre brinca que as entrevistas começaram a ficar muito padrão, né? Você tem um assessor, a pessoa que tem um assessor artístico, ele já sabe onde não pode pisar em falso. O que deve ser falado. O que deve ser falado, deve pontuar, já sabe o gesto de mão, já sabe essas coisas todas. Vocês não estão transformando esses artistas em robôs, não? Então, eu trabalho da seguinte forma. Eu trabalho para que eu deixe o cliente à vontade. Eu não quero ele sorrindo para a câmera o tempo todo, eu não quero ele gravando textos, né? Ele vai ler sempre o que é que tem que ser falado, para ele entender o assunto. É entender, não decorar. Eu quero que ele se porte em cima de um palco da maneira dele, eu quero que ele se solte. Eu tenho um cliente que ele ainda está um pouco travado, mas ele vai se soltando, ele está se soltando. Então, a gente trabalha isso daí. Eu não quero trabalhar com robô, ao contrário, estou querendo tirar essa técnica toda. Estou querendo trabalhar de uma forma que o cliente se sinta bem mais à vontade de falar o que ele pensa, falar o que, lógico, querendo ou não, se adequando, como eu falei, né? Mas eu quero que ele se sinta à vontade. Eu não quero nada, aquele negócio do corpo, gesticular daquela forma, vou ter que falar olhando para você, ou olhando só para a câmera. Eu quero que ele se solte mesmo para a câmera, se solte para o apresentador, se solte para o público. Não fica um desafio, de uma certa maneira? Exemplo, vou ser talvez até injusto, mas para gerar... Você tem pessoas que você pode considerar mais travadas, mas você tem pessoas que são criticadas, somente em rede social, por ser à vontade demais. Dá um exemplo. Uma Cláudia Leite. Dependendo do momento, você tem um episódio na Copa do Mundo, foi nas Olimpíadas? Foi na abertura da Copa, não é foi. isso? Você tem um The Voice, ou é outro que ela participa, não é isso? E você vê críticas nesse ponto. Você vê, ela é muito exagerada, isso daí não existe, mas isso aí já é porque fake. rola aquele negócio, né? Cláudia Leite e Ivete Sangalo. Então, os fãs da Ivete Sangalo criticam a Cláudia Leite, porque a Cláudia Leite imita a Ivete Sangalo. É porque aí sempre rola aquela... Como também tem os fãs da Cláudia Leite que criticam a Ivete Sangalo. Então, rola isso daí. Mas em questão a isso, assim, a pessoa se soltar demais ou ser presa demais, isso aí a gente existe o 8 ou 80. Mas existe, exemplo, uma dica de uma assessoria artística que chega e fala assim, olha, exagera mesmo, porque se você exagerar, vai dar mídia, vai ser bom, você vai ganhar dinheiro. Eu não concordo não com isso não, sabe? Não. Mas existe esse tipo de dica? Existe, para a pessoa aparecer, né? Isso. Você tá, como fala, tá na geladeira. Você está na geladeira, então você vai ter que fazer alguma coisa para causar. Só que isso aí acaba perdendo um pouquinho a essência do cliente, seja lá quem for, do artista. Acaba perdendo, porque ele vai ser ou amado demais, ou ele vai ser detestado demais. Eu vou dar um exemplo até um pouco mais extremo nesse sentido. Exemplo, nós estamos numa época em que a gente tem uma intensidade muito maior ao que na década de 2000, talvez 90, existia as subcelebridades. Isso. Ela foi maior, aumentou com os BBBs os e ex-BBBs, né? Mas hoje isso daí acontece bem mais. Uma das que me surpreendem mais é você ter sempre numa página nacional de grande importância uma matéria em que você diga Vice-Miss Bumbum está na praia. Para mim, me choca ainda hoje. Primeiro porque estamos num Brasil que vice não é ninguém. E você ser vice-miss bumbum na praia não tem notícia nenhuma. Mas nesse ponto você tem assessoria artística aí, não tem? Ela tem assessor. Qualquer pessoa que entre no ramo artístico vai ter um assessor por trás, né? Mas aí quem escolhe o cliente não é o cliente que procura o assessor. Eles procuram, mas cabe ao assessor se quer assessorar aquela pessoa. Então, como tem a Andressa Urach, ela tem... Aí aconteceu aquela coisa toda com ela apareceu de uma forma negativa, né? Mas aí ela depois se transformou, ela mudou. Isso tudo foi com assessoria. Com a assessoria artística, ela faz ou ela trabalha com assessoria de comunicação
para conseguir esses êxitos? Também, é um conjunto. A assessoria artística, ela lida com publicitários, jornalistas, eu chamo família, né? Então tem que se unir. Um precisa do outro, fotógrafos, enfim, uma série de pessoas que trabalham na área de comunicação é necessário. E hoje em dia, infelizmente, pelo menos eu vejo aqui no estado, que ainda rola esse negócio de você trabalha com assessoria, mas a gente não vai dar chance agora não, porque eu já trabalho com isso daí, mas ele não é assessor, ele é jornalista. Então, mas o que você consegue, eu consigo, mas qual é o seu trabalho? Seu trabalho é jornalismo, então vamos se unir a isso. Então, trabalho da assessoria requer, sim, o jornalista, tem que ter um conjunto, diversas áreas, empresários, tem que estar ajudando também para ser ajudados, porque os empresários precisam dos assessores, dos artistas, porque precisa do artista dentro da empresa deles para poder levantar, para poder fazer o marketing. Então, eu acho que aqui em Alagoas, pelo menos, ainda rola essa coisa um pouco fechada. O campo ainda é um pouco... Muito fechado. Fechado, Muito né? fechado. Nesse sentido, quando se pensa nisso, tanto que quando um artista fala, geralmente ele tem um staff, né? Ele tem uma equipe grande nesse sentido. O quanto, e aí eu vou citar um outro exemplo, porque vi que ela é uma das artistas, a Anitta, Sim. que mais fala sobre a sua assessora. Ela divulga muito a assessoria dela. Divulga muito. E ela fala que, tipo, olha, minha carreira ela é planejada, eu tenho aula disso, eu faço tal coisa, ela eu mostra faço todo o trajeto dela. Como é que se planeja isso? Então, E se é possível planejar? Eu acho que a Anitta ela foi uma coisa mais espontânea mesmo, sabe? Em questão de mostrar tudo isso, em questão de levantar uma parte de assessoria. Eu comecei, eu sigo a Anitta na rede social. Eu gosto do trabalho dela. Eu acho que ela é uma pessoa muito inteligente, né? E ela sabe trabalhar. E ela coloca todo mundo, o meio todo, ela mostra para a mídia, todo mundo que trabalha com ela, desde a cozinheira da casa dela, até um assessor, até um produtor, o câmera que está trabalhando com ela. Então, eu acho importante isso também, o artista mostrar quem está por trás, né? Para poder ter um crescimento entre todos. O crescimento dela depende deles. Então, a Anitta, eu acho que ela trabalha de uma forma... Eu acho o trabalho dela muito bem feito. E eu acho que todo mundo o artista pode ter um crescimento através disso aí mesmo. Mas é possível planejar? Eu lembro dessa reportagem da Anitta, ela dizendo o seguinte, olha, eu estou fazendo aula, eu faço academia tantas horas, eu recebo... É agenda, né? Todo assessor, ele tem uma coisa, então são 3 coisas. É dinamismo, organização e criatividade. Então, ele senta com o cliente e ele vai botar agenda. O que é que você precisa? Vamos ver o que é que você precisa. Se for um cantor, no caso da Anitta, ela vai precisar de quê? De fono, ela vai precisar de aula de corpo, de teatro, ela vai precisar de aula de dança, se ela dança no palco, ela vai precisar de estética, né? Cabeleireiros, massagistas, pele e tal. Ela também tem a hora do lazer dela, então tem como planejar sim. Um assessor, ele está ali para isso. O dinamismo, que é na hora dele cumprir os prazos, ele está ali junto do cliente, pegar todo o horário do cliente, pegar para ele aquilo ali e só chegar para o cliente e falar, olha, você hoje tem isso, isso e isso. Você tem, segunda-feira, você tem o seu cronograma da semana, é esse aqui. E o cliente seguir esse cronograma. E a parte da organização também, cumprir prazos, estabelecer as prioridades, tudo organização de agenda do cliente e a parte da criatividade, né? A parte de você colocar em prática todo o projeto, ir atrás de projetos e colocar o artista na mídia, elaborar campanhas. Isso tudo é a parte do assessor. Então, tem como planejar? Tem. Agora, tem que ser uma coisa bem muito organizada e o cliente também tem que ajudar, né? Tem que se ajudar. Isso daí, a gente fala de um artista que hoje ganha milhões. Quando a gente traz para Alagoas, é possível fazer um pacote mais modesto nesse sentido, quando se faz um planejamento? Porque você citou de uma certa maneira, massagem, fono, teatro, além de tempo, carece de dinheiro. Então, eu agora estou trazendo um blogueiro de São Paulo, ele está vindo para cá, eu vou prestar assessoria dele. E lá ele é super famoso, ele tem tudo. Sabe? Ele tem assessoria de São Paulo, cada estado ele tem uma assessoria. Ele está indo agora para o México, está com assessoria esperando ele lá.
e está vindo para Maceió, vai passar uns dias em Maceió e está precisando de assessoria e me chamou. E o que eu tô correndo atrás das coisas para ele aqui, para a entrada dele de eventos, patrocínio, porque todas as empresas ajudam com patrocínio, nisso elas são divulgadas. Então, é uma troca, né? Infelizmente, Maceió não tem isso. Maceió é status. Se ele for conhecido, a gente coloca ele, a gente ajuda. Se ele não for conhecido, a gente não ajuda, não dá a chance dele ser conhecido. Ele lá é muito conhecido, mas aqui em Maceió ele vai chegar, então eu vou trabalhar ele do comecinho, né? Vou moldar ele, vou plantar ele aqui. E estou correndo atrás. Tá tendo algumas barreiras? Tá. Mas a gente não conhece o trabalho dele. Mas como é que faz? Eu não conheço, eu não sei o que é que ele faz, o que ele não faz. Eu vou apresentar ele, vou mostrar. Quando ele chegar aqui, é que eu vou levar ele em alguns cantos. E é uma coisa que a gente não vai estar investindo. A empresa vai estar ajudando para poder ser ajudada também, né? Então, é uma troca. Querendo ou não, tem que ser uma troca. Massagem, vou precisar... Ele vai precisar de estética? Vai. Então, eu vou na clínica de estética, vamos conversar. A gente vai divulgar o seu trabalho, a gente vai filmar vocês, fazer fotos da empresa, vai divulgar vocês no blog, no YouTube, onde ele aparecer, vai ser divulgada a sua empresa. Uma troca. E aqui, o pessoal ainda está moldando isso aí, né? Está aprendendo um pouquinho mais, que depende, sim, do artista também para poder... De criar uma cultura aqui no Isso. estado. Né? A gente vai para o nosso primeiro intervalo. Nós voltamos já, estamos aqui entrevistando Marina Maia. Voltamos já com o programa Ponto de Vista.